A forma como as marcas se conectam com os consumidores está passando por uma transformação no cenário de mídia. A mídia out of home, por exemplo, deixou de ser apenas um canal tradicional de visibilidade e se tornou uma plataforma que proporciona experiências interativas para o público. Nesse episódio, vamos receber Silvia Ramazotti, diretora de marketing da JC Deco, uma das maiores líderes globais do setor de mídia out of home. Ela vai compartilhar como a empresa tem utilizado mobiliários urbanos e outros espaços públicos para criar experiências de marca que engajam de forma única. Se você quer entender como as marcas podem transformar a mídia out of home em experiências impactantes para os consumidores, fica com a gente até o final e já aproveita para seguir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, segue o Raise the Bar no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_, e nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. E também, se você gosta de conteúdo em vídeo, acompanhe o Raise the Bar no YouTube da For Sales. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa ele é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você ou a sua empresa estão precisando contratar os melhores profissionais de vendas e marketing, acessa lá www.forsales.com.br e conheça mais sobre a nossa metodologia pioneira. Feitas as devidas apresentações, eu gostaria agora de dar boas-vindas para a Silvia. Silvia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Vai ser um bate-papo divertido. Muito bom. Eduzão, animado? Muito animado, obrigado pelo convite mais uma vez. Estou super curioso. O Out of Home é um tema interessantíssimo, né? Então acho que a Silvia vai trazer para a gente aqui, seguramente, muitos insights para quem está nos acompanhando. Então, obrigado pelo convite e prazer ter a Silvia conosco. Maravilha. Acho que para a gente começar, Silvia, a primeira coisa é para talvez parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui conhecem já a JC Deco, né? Francesa já na pronúncia, né? Mas talvez alguma parte possa eventualmente não conhecer. Então explica um pouquinho mais da empresa, o que ela faz, é uma multinacional francesa, enfim, dá um contexto antes da gente entrar propriamente no tema, por favor. Boa. Isso, é uma empresa francesa, né, focada em out of home. Ela nasceu na França há 60 anos atrás. Então, assim, a gente está em mais de 80 países no mundo. E no Brasil, especificamente, a gente tem 26 anos. Hoje em dia, a gente cobre 14 estados aqui no Brasil, mais Distrito Federal. E é isso, né? A gente vem fazendo isso, surgiu assim, já pensando desde o momento zero, com propósito, né? Então, de transformar um pouco as cidades, então fazer um mobiliário urbano que combinasse com utilidade pública, ajudasse as cidades. Então, acho que desde o momento, a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas desde o momento zero, a empresa se preocupa com isso, né? Então, não só pensando do lado de propaganda, mas como melhorar a cidade, Muito servir a cidade e melhorar a vida das pessoas. Inclusive, muita gente conhece a empresa pelos relógios da cidade, muitos também pelas TVs nas esteiras dos aeroportos, né? Muita gente conhece a empresa é conhecida por isso, né? Exatamente. Exato. Ô Silvia, e se me permite, Out of Home é um segmento super concorrido, né? Você falou agora já no teu resumo inicial dessa integração com o mobiliário, com a cidade, enfim, super interessante. Como é que vocês têm feito essa transição, talvez mais recentemente, de sair simplesmente de um canal de visibilidade para um canal que proporciona experiências para o usuário? Como é que tem sido essa transformação do setor, na tua visão? Eu acho que, pensando nos últimos anos, o out of home, no geral, né, não estou falando só da Deco, mudou muito, né? Mudou tanto o perfil, quanto eu acho que como os anunciantes enxergam o meio. Então, é um meio que vem crescendo pra caramba, não para de crescer, já é o terceiro meio no Brasil, depois de internet e TV. E a gente vem cada vez mais, acho que com evolução, tanto pensando em todas as empresas transformando, né, se digitalizando muito mais, colocando dado, colocando tecnologia, está cada vez
mais fácil para os clientes investirem em OH e terem resultado e provarem resultado, e é muito isso que você falou, né? Eu acho que a gente está saindo de uma mídia que antigamente as pessoas pensavam só em comprar num lugar, num caminho, né? Focada, às vezes, num objetivo só, e se transformando em algo muito maior, né? A gente consegue fazer muito mais coisa do que antigamente, a gente consegue medir. Então, eu acho que a gente está bem nesse momento que o meio está mudando muito rápido, o olhar das pessoas está mudando. Eu acho que pós-pandemia isso também deu um boom maior, né? Que a gente vê como que isso fez falta e como está no dia a dia das pessoas, as pessoas estão na rua, né? É impossível sair de casa e não ser impactada por uma mídia, né? Mídia exterior, out of home, Uhum. de qualquer, né? Qualquer empresa que seja. Então, é isso. Silvia, e você conseguiria trazer para a gente um case ou dois aonde vocês conseguiram de fato transformar, um case prático, né? Onde para as pessoas entenderem como transformar a mídia out of home em uma experiência imersiva, assim. Você consegue trazer exemplos práticos disso? A gente, pensando em uns agora, né, mais recentes que a gente fez um de Heineken no metrô, para o show da Shakira, que a gente conseguiu montar ali no metrô, né? Então as pessoas chegavam de metrô e iam direto para o show. A gente tinha como se fosse umas maquininhas de troca que você conseguia abastecer seu cartão do bar. Então você já resolvia ali antes do show, você já chegava com seu cartão de consumação abastecido e você não precisava ficar na fila dentro do show, né? Então acho que esse tipo de experiência, que para a marca é muito legal, para o usuário é muito legal, e a gente estava ali exatamente no lugar de maior fluxo das pessoas, né? Que era chegando de metrô para assistir o show. Então, cada vez mais é isso, né? A gente está saindo muito do só exibir um anúncio ali numa Muito tela legal. e pensar como servir, né, no bom sentido, como, né, provocar essas experiências para as pessoas, para os usuários. Muito legal. Legal. Tem outro exemplo aí, Silvia, que esse foi bacana. A gente também faz muita. Pensando num semana passada, estou nos mais recentes aqui. Minha memória, pensando em ver o metrô também na cabeça para lançar Missão Impossível, acho que é o 7, Ah, o filme, que 8, bacana. já não sei mais, gente. Uhum. São tantos. A gente colocou uma pessoa tocando violino na estação com a trilha do filme. Então teve um momento ali na estação que de repente chega alguém tocando um violino, passando o trailer do filme. Então, de novo, Legal. nessa interação e quem estava passando consegue parar ali. Rua também, né? Relógio, vira e mexe, a gente faz. Teve um de Natura, agora é Dia das Mães, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que em cima do relógio tinha uma flor que ficava abrindo e fechando, que era um Sim, perfume deles, acho que era Alba o perfume. muito legal. Então, assim, cada vez mais a gente vem tentando investir nisso e também pensar em umas campanhas muito mais integradas, né? Então, que a campanha não seja só, por exemplo, a flor na Uhum. rua, mas que tem uma ligação tanto com o resto, né, nossos produtos, mas também que seja com outro meio, que seja com digital. Então, acho que cada vez mais o H está permitindo isso. Muito bom. Legal. Ô Silvia, eu fiquei pensando aqui, ouvindo você, como vocês estão mudando dessa plataforma de visibilidade para gerar experiência. Eu imagino a complexidade que foi na pandemia para vocês, porque você não tinha pessoas nas ruas, né, transitando, por uma questão óbvia, né? Então vocês não estavam impactando naquele canal, entre aspas, tradicional mais que a JCDecaux foi inaugurada, fundada nos anos, enfim, lá atrás, né? Eu não sei se você estava na época aí, mas fiquei curioso agora aqui para compartilhar com a nossa audiência como é que as empresas que atuam com Out of Home fizeram durante a pandemia, sobretudo na questão de isolamento social. Vocês se reinventaram talvez ali? Foi esse propulsor para se reinventar, será? Fiquei curioso com essa timeline que vocês passaram aí recentemente. Então, eu não estava, eu entrei aqui, fez 2 anos, né? Mas eu sei que, assim, foi muito difícil. Sem Eu dúvida. acho que aí também a gente se deu conta o quão grande, né, essa mídia. Eu acho que o que ajudou aqui é por ser essa empresa, né, global. Uhum. Cada hora um país estava ali melhor que o outro, né? Então, acho que a empresa super conseguiu sobreviver, porque é isso, foi um momento que a gente vende mídia na rua, né? Exato. E as pessoas não estavam na rua, então é complexo, assim. A gente tá, acho que em mais de 4.000 cidades no mundo, então acho que uma foi
segurando a outra, né, porque foi um momento realmente Uhum. que acho que para a empresa que só tá na rua, não tinha assim, né, Sem não tinha dúvida. muito o que Sim, fazer. sim. Sem dúvida. Muito parecido com o caso do varejo presencial, né. Exatamente. Mas Silvia, Exato, teve que mudar, né. é, ô Silvia, mas uma coisa que me chamou bastante atenção é o projeto de vocês que é a mídia Out of Home para todos, né? Que visa entregar essa acessibilidade, inclusão, que é cada vez mais pauta, né? Das comunicações, das campanhas das empresas, né? Fala um pouquinho mais pra gente o que que é isso, para quem não conhece, e traz aí exemplos de Boa. empresas que vocês atuaram dentro desse conceito. Esse projeto eu tenho muito orgulho, assim, de falar dele, porque eu acho que ele reforça muito o propósito da Decor, né, e eu acho que a gente como profissional fica feliz em colocar essas coisas no ar que tem um propósito, né. Então o H para Todos foi um mobiliário que a gente desenvolveu focado em pensando, né, em pessoas com deficiência visual. E como que a gente desenvolveu isso, né, então a gente fez uma parceria com a Fundação Dorina Novil para cegos, né, que é referência. A gente fez parceria, né, a gente tem a nossa agência, Euforia também, que faz parte desse projeto, e a gente tem um parceiro de produção, que é a BCIS. Então, a 4 mãos, o que que a gente fez? Nossa, seria muito importante ter um mobiliário, né, que fosse a gente sempre pensa nisso, né, acessível para todos. Como a gente vai fazer isso? Então a gente usou uma inteligência que a gente imputou, né, 9.000 bengalas para, né, com inteligência artificial para um computador entender quando era uma bengala de uma pessoa deficiente. Então, Uhum. a gente vendo que isso estava funcionando, a gente colocou esse mobiliário primeiro numa estação de metrô, e aí a gente usou dados para mapear quais estações a gente tinha o maior índice de pessoas com deficiência, instalou a tela lá, e como ela funciona, quando passa uma pessoa com bengala de um deficiente, né, então se passar alguém com guarda-chuva, por exemplo, não vai funcionar, ele ativa uma audiodescrição do anúncio que tem lá. Então as pessoas com deficiência conseguem ler, né, entender o que tem naquele anúncio, porque é muito isso, né, a gente quer ser acessível, e como transformar o mobiliário urbano, que a princípio é uma coisa, né, muito visual, em algo que seja acessível. Então a gente já tem umas marcas aderindo, e agora eles vão, né, a gente está instalando, tem um plano de expansão, já instalamos em duas estações de metrô, e a gente quer colocar mais, cada vez mais. E é isso, né, um anúncio comum, porque, né, todas, para qualquer pessoa consumir, e a gente coloca essa audiodescrição, e agora a gente consegue, mais uma vez, reforçar o propósito da empresa, que é acessibilidade para todo mundo. Ela é uma audiodescrição que é acessada através da identificação do uso de uma bengala? Isso, passa uma pessoa com bengala e aí, essa audiodescrição lê o anúncio. Você está vendo, o hambúrguer por Sim. X reais, então E, ela lê o que está ali. e existe Interessante. já alguma coisa pronta no sentido de deficiência visual, auditiva, ou algum projeto para isso também? Ainda não, então a gente está focada nesse de deficiência visual, a gente está expandindo, mas assim, né, nunca falamos nunca, né, tudo que a gente conseguir transformar o H em mais acessível, a Legal. gente quer fazer, né. Ah, legal. Só para ficar claro, então, ele pega, no caso, a bengala De um de um deficiente. deficiente visual, aquela que ele vai Isso, mapeando o chão. Ele consegue Muito exato. reconhecer. legal, Interessante, né? muito legal. Interessante. Legal. Ô Silvio, vocês têm conseguido, pegando, você falou de dados aí, né? Vocês devem mapear aí, ter um tracking de centenas de milhões de dados, enfim, sem exagerar, né? Com mídia exposta em todos os cantos do país. Vocês estão conseguindo hoje ler esses dados? Como que esse canal digital está retroalimentando o core business de vocês para segmentar a campanha? Vocês têm algum case de prático que vocês conseguiram coletar? Esse que você citou, claro, é muito legal, né? Para deficientes visuais, mas algum outro que vocês utilizaram com algum tipo de cliente ou campanha que os dados vieram, leram esses dados digitalmente falando e criaram algum tipo de campanha? Como tem sido isso na prática, para a gente entender um pouquinho dessa questão digital? Boa. Hoje em dia, assim, acho difícil um anunciante não querer ver dado, tá. Porque antigamente, assim, eu comecei minha carreira em agência de propaganda, então eu lembro quando a gente ia planejar o OH, não tinha nada de dados, a gente Uhum. ficava tentando
criar um número no Excel, como a gente pode, putz, passam tantas pessoas, né? Como a gente vai vender isso para o cliente? Não existia, assim. Ô, Silvia, se me permite, me parece que tem até Pode. hoje ainda aquela dificuldade de calcular um ROI sobre uma campanha. Tem. Clássico, né? Tem, assim, não vou falar que é igual, né, o digital. Evoluiu muito, claro, Tem, mas deve ter assim, uma, né? evoluiu muito, só que são muitas empresas, né, muito com várias particularidades pelo Brasil todo, Sem dúvida. mas eu acho que está evoluindo muito. Eu acho uma coisa muito legal do meio, que eu sempre falo, que é um meio que se trabalha junto, tá? Por mais que as empresas sejam concorrentes, tem associação. Ah, que Eu interessante. acho que as pessoas trocam muito e tentam, né? Claro que não, todo mundo no final está concorrendo, mas eu acho que tem muito essa empatia e como nós todos juntos podemos ajudar o mercado, porque eu acho que todo mundo entende que a gente tem que, né, se ajudar para crescer o meio como um todo. Então, cada empresa tem ainda uma maneira, né, algumas a mesma, né, de mensurar, mas eu acho que a maioria já tem algum dado para apresentar para o cliente. Aqui, a gente usa muitas fontes, então a gente tem algumas ferramentas globais, então a gente consegue já medir, por exemplo, fluxo de pessoas, comportamento, perfil demográfico. Então eu consigo, de repente, falar, eu quero falar com pessoas que são focadas em esporte. Eu consigo passar para o anunciante uma relação da cidade com onde está esse perfil de pessoas mais focadas em esporte. Então a gente, assim, consegue trabalhar esse antes, que eu acho que antes a gente não conseguia, então com quem as pessoas querem falar, né, com quem a marca quer falar, e a gente também podemos rodar pesquisa pós-campanha, então de lembrança de marca, também tem algumas maneiras de mensurar, se eu fizer uma integração com o digital, então posso colocar um QR Code, posso medir interação em rede social, a gente já rodou até. Eu não posso abrir o anunciante, porque a gente não abre alguns, mas a gente já rodou Claro. pesquisa de uma campanha de um cliente de bens de consumo que veiculou aqui e numa rede social. A gente fez um planejamento juntos, a gente rodou uma pesquisa de resultado de brand lift junto e viu o quanto um meio acrescenta no outro. Então, cada vez mais a gente vem fazendo isso. A gente vende mídia no Carrefour e a gente tem uma ferramenta que é uma DMP nossa, que a gente consegue também planejar, por exemplo, eu quero fazer uma campanha de cerveja, então eu consigo falar para o cliente, ó, nessas lojas, nessa região, vende mais cerveja quinta-feira à noite. E depois eu consigo Integra. ver se eu tive um lift ou não da campanha. Então, assim, é muito mais avançado, né, do que era antigamente. E eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. A gente consegue avaliar criativo. Então, a gente tem ferramenta que a gente sobe o criativo e consegue falar, né, no mapa de calor, ó, se seu logo vier para cá, vai chamar mais atenção na rua, vai ficar melhor no relógio. Assim, tem muita coisa, mas eu acho que ainda tem essa dificuldade de integração entre os players, né, que eu acho que muito mais do que quando eu falo de um digital que os dados são mais similares, né, ou os mesmos. Então, acho que isso ainda acontece, mas evoluiu muito, né, e está evoluindo muito. Então, acho que a gente está nessa fase, nesse boom do, do OH se reinventando, Que né, bacana. O crescendo. consumidor ele é impactado de várias formas, né? Mas vocês conseguem, de alguma forma, ter um tracking ali que, puxa, aqui eu consigo garantir que ele está interessante, né? Como que os dados têm ajudado vocês. Tem Mídias. ajudado muito. Ô, Silvia, eu já vi iniciativas nesse contexto que eu vou falar já há muito tempo, mas eu vi poucas coisas práticas funcionando. Software de identificação facial, que pega sentimento, gênero, idade, mais ou menos faixa etária. Tem algum tipo de tecnologia desse sentido que vocês usem para direcionar a campanha? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Num ponto de ônibus ali um display. Cara, depender de quem para na frente é uma coisa, é outra. Existe esse tipo de tecnologia já funcionando de uma forma prática ou ainda não? Isso esbarra muito em LGPD, tá? Assim, eu não vou. Funcionaria, porque, assim, por exemplo, se a gente vai num galpão de um parceiro que trabalha com, né, produção desse tipo, a gente existe, né? Então, eu consigo colocar uma tela e reconhecer quem eu sou, que eu sou mulher, entregar uma campanha, mas esbarra em LGPD. Então, isso acho que é muito mais
A fácil de usar internet dentro de pode, um o out of home não. evento. É. A gente é super cauteloso, diria, Claro. mas assim, dentro de um evento, né, que a pessoa autoriza, a gente já fez dentro de evento brincadeiras do tipo, né, que você vê ali, tira uma foto, põe. Uhum. Então, o que a gente faz, que eu acho que é um pouco similar, por exemplo, já fizemos campanha de marca de beleza no metrô, que as pessoas no dia, não lembro se era parada LGBT, carnaval, né, que o fluxo é gigante, então tem ali uma tela, a pessoa vai, tira uma foto, põe a fantasia, põe maquiagem, brinca com isso. Também já teve campanha que reconhecia cachorro e entregava alguma coisa, E aí então essa é super é mensurável, super né? possível. Super Só que mensurável, tem que tomar cuidado hoje em dia, né, com claro. essa questão de LGPD, mas também é isso, é mensurável. A pessoa tira uma foto, posta, eu Uhum. consigo mensurar, né? Então, falando em mensuração, eu lembrei também que eu não falei, por exemplo, a gente consegue fazer campanha do tipo de parceiros, né? Vários parceiros que a gente trabalha. Então, eu passei em frente ao relógio, fui impactada por uma campanha de uma montadora. Tem uma concessionária a 2 quilômetros. Aham. E eu recebo um SMS no meu celular. Ah, E eu consigo traquear que a pessoa, Que né, bacana. a pessoa não, né? X pessoas foram impactadas e abrir o SMS. Então, assim, todo esse tipo de mensuração a gente consegue fazer, alguns com parceiros, algumas ferramentas internas. Então, cada hora, né, a gente vai muito bom, evoluindo. muito bom. Que bacana. Eu estava justamente pensando nisso, Silvia, você começou a falar, a gente está super alinhado aqui, porque me parece que vocês têm uma plataforma que ela é muito, enfim, é um tiro de canhão, né? Me perdoe aqui o comparativo. É, mas Vocês falam com muita gente, ativam muito consumidor. E aí muitas pessoas talvez pensem que a mídia out of home ela é massiva devido a isso, né? Mas dá para ser massivo e cirúrgico ao mesmo tempo. Você comentou isso agora, meio que mais ou menos isso, né? Você pode pegar uma tecnologia e fazer o tracking de alguém passando próximo a uma concessionária, né? Como é que é esse balanço entre ser massificado ou ser cirúrgico? É possível? Como vocês têm conseguido fazer isso na prática? não, é super, né? Isso também, de novo, eu fico pensando antigamente, era assim, né, de novo, com a minha cabeça mídia, eu vou lançar uma campanha, vou dar um tiro na TV Uhum, aberta e no exterior que é awareness, acabou, né? Lança, cobre as uhum, cidades. Hoje em dia, obviamente, né, a gente dá para fazer, mas eu também consigo fazer uma campanha, por exemplo, que a gente faz às vezes, 1 hora exclusiva durante o dia. Então, o cliente, por algum motivo, Hum. quer que meio-dia todos os relógios, metrô, entrem nessa campanha porque ele está divulgando alguma coisa em outro lugar. Ou, hoje é dia de jogo de futebol, então eu quero fazer uma campanha no horário, eu quero fazer uma campanha perto dos estádios. Por exemplo, uma coisa também que hoje em dia é possível, se tá frio eu entro com criativo, tá calor eu entro com outro criativo. Muito bom. Ah, que Então, legal. assim, ambiente. Então, isso tudo já é possível, né? E agora, de novo, né? Isso a digitalização facilitou muito, porque eu consigo trocar tudo em tempo real. Então, vai muito da estratégia, né? Então, tem cliente querendo dar um tiro, como você falou, de canhão. Se a gente falar de metrô, só os que a gente cuida aqui em São Paulo, quase 8 milhões de pessoas diárias. Imagina, uhum, o impacto Então, é disso, um né? tiro, imagina o tiro. Aí você fala, vou fazer quero fazer um público diferente falando, de repente, de uma coisa de alimentação, faço loja de Carrefour. Então, hoje em dia já dá para fazer essas combinações, né? Então, Sim. acho que a gente sai também muito do só campanha, né, de awareness, dar um tiro total, para umas campanhas mais segmentadas de acordo com aí É. público, perfil, Essa ia ser. interesse, né? Silvia, é muito legal porque é exatamente o que eu ia perguntar na sequência, né? É porque isso que você falou casa exatamente com o tema do episódio que a gente está conversando aqui, né? Como transformar a mídia out of home em uma experiência imersiva. Quando eu consigo sair de simplesmente mostrar uma marca para uma pessoa e no dia que está calor eu mostrar um produto X, no dia que está frio eu mostrar um produto Y, isso vai muito de encontro com o tema do episódio que a gente está falando aqui. E aí eu ia te perguntar isso também. Muita gente ainda associa, por exemplo, a mídia out of home como gerar awareness. E, na verdade, você está trazendo aqui formas de transformar a mídia out of home num meio de conversão, né?
Muito legal isso, né? Então, acho que todas essas iniciativas, não sei se somada com outras que você possa trazer da tua experiência, mas elas ajudam a também transformar a mídia out of home numa mídia de conversão, né? Tô certo? Eu acho que gera essa proximidade, né? Eu lembrei uma que eu adoro também, de uma marca de, de maquiagem, beleza, que teve uma parada LGBT, né? Que Paulista fica lotada e a gente tá ali, que tinha um totem com glitter. Então as pessoas desciam, passavam glitter e iam, sabe? Uma ação que, assim, né? Teoricamente é simples, mas eu duvido que as pessoas não depois associem isso com a marca. Então, Aham. acho que diferente, né, de outras mídias, a gente tem essa possibilidade de gerar, Sim, uma lembrança porque você viveu aquilo, você interagiu. sim. Então, tem, Como tem muito exemplo legal, você assim. você falou de bem de consumo, né? Fiquei pensando aqui também na minha cabeça, uma mídia de bem de consumo dentro de um metrô ou dentro de uma determinada linha de ônibus, enfim, o que quer que seja, para a gente não focar tanto em grandes cidades, né? O lançamento de um produto novo e aí medir o quanto isso aumentou a venda desse produto de alto giro na saída do metrô, nos estabelecimentos próximos, né? Então tudo tem formas de tu conectar as pontas e entender o quanto está ajudando na conversão, né? A gente teve case já, esse não foi aqui no Brasil, mas da Deco, eu não lembro se foi China, e tinha tipo um supermercado virtual também no metrô. Então, as pessoas chegavam, compravam ali online, tipo, na tela, e aí no final do dia elas chegavam e o produto estava entregue na casa Muito legal. delas. Então é isso, já fizemos várias também, que eu lembro agora, não vou lembrar a marca. Também um monte de post-it, cada um tinha uma frase, então todo mundo passava e queria pegar. Então é muito legal gerar. Teve uma que a gente fez numa ação do lançamento de Tartarugas Ninja no metrô e as tartarugas num espaço e as tartarugas chegavam ali para interagir. E até teve uma escola que levou as crianças para ver as tartarugas. Então é isso, né? A gente consegue criar relógio no carnaval que saía aquela aguinha para refrescar. Uhum, Então, muito assim, a bom. gente pode Interessante. criar muita coisa e gera isso, né? E aí complementa a campanha com o que quiser, né? Uhum. Ô Silvia, e justamente para fazer sair do anúncio massificado e para a experiência que você está falando, esses exemplos que você trouxe agora, quais são os principais desafios ou erros que os anunciantes cometem quando vão dar esse passo que é para colocar isso para operacionalizar é bastante complexo, eu imagino, né? O que você pode compartilhar conosco aí de principais desafios, aceitos, curiosidades de quem vai dar esse passo para e causar essa experiência e ou eventualmente enfia os pés pelas mãos ou subestima alguma etapa do processo que é super importante que vocês conhecem, algo nesse sentido. O que eu acho que, né, o que eu faria se eu fosse, se eu estivesse do outro lado e fosse cliente, isso muito mais uma percepção minha, que eu não limitaria, às vezes, a campanha. Ah, fiz um relógio com alguma coisa mirabolante saindo e Com um pronto. panetone em cima. Sabe, eu acho que sempre tem que pensar, e de novo, não só no H, às vezes não é só o H, Uhum, tem que pensar na estratégia como um todo. Então, às vezes, vou fazer isso também, não tenho budget, mas pensa pelo menos como amplificar essa mensagem, né? Usar algum influenciador, usar rede social. Então, tentar, quando vai fazer essas ações mais nichadas, transformar isso em algo maior, né? Porque é Somar isso, né? forças, né? Aproveitar. Porque é um investimento, né? Tem uma produção, então, o que mais que eu vou fazer? Eu vou gerar contar alguma história antes, gerar uma curiosidade, depois manter. Então, acho que vale sempre pensar, né? Como que gerar esse impacto maior que agora o OH possibilita e os outros meios também, né? Acho que os outros meios juntos, então acho que pensar nessa estratégia maior e mais legal. integrada. Interessante. Você foi respondendo, eu fui pensando nas indústrias tradicionais ou varejo, fala-se muito em omnicanalidade, multicanal, etc. O consumidor tem uma jornada dele. Você de manhã vai para a faculdade, à tarde vai para o trabalho, à noite vai para um restaurante. De Você meio-dia acessa o frequenta, Instagram. exato, você frequenta vários pontos ao longo da cidade, ao longo do teu dia, assim como o Instagram, Facebook, etc. Como é que você conecta todas essas frentes? Afinal de contas, é o mesmo consumidor. Ele só está É, sendo impactado ou digitalmente ou no mundo físico, né?
A jornada dele é não linear, logo a tua Exatamente. comunicação precisa ser não linear também. Engraçado porque a gente, conhecendo um pouquinho de bens de consumo, eu sei que eles têm esse desafio. Aí você falando agora, Silvio, parece que para o core de vocês também esse desafio, e para o anunciante, eventualmente, né? Porque, puxa, você só anunciar com a gente aqui, simplesmente esse tiro de canhão no metrô, não vai resolver o teu problema. Você tem que olhar para tudo que está em torno do consumidor, para aproveitar o investimento, enfim, algo. Acho que é algo nesse sentido que eu consegui pegar que você gerou esse insight, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais desatentas, né, correndo, eu acho que é isso, né, a gente precisa tentar Uhum. pegar o consumidor no dia, é o que você falou, né, na jornada toda dele, então desde que ele sai de casa até a hora que ele volta, então como que eu vou criar essa estratégia, né? Esse tracking, né? Interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta, Silvia, já encaminhando para o fim aqui, em termos de tecnologia, né? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, mas não necessariamente única, exclusivamente a inteligência artificial, qualquer tipo de tecnologia. Tem alguma coisa que está sendo desenvolvida, que está vindo por aí, que pode mudar um pouco a dinâmica do mercado, trazer uma solução ainda mais criativa para esse mercado de out of home? O que vocês têm visto aí na JCD Deco Eu acho no que futuro? desculpa. Não, por Eu favor. acho que a evolução do meio, assim, para onde está indo, né? Uma coisa que eu até não mencionei, mas é muito importante, é programática entrando no H. Então, isso já é realidade, né, em todas as empresas que têm digital, porque agora a gente já integra programática, eu consigo vender mídia programática, então isso ajuda a escalar o OH em todos os players, né, e crescer mais rápido. Então, acho que isso agora, assim, cada vez mais vai ter programática em todos os modais, né, em todos os produtos que todo mundo vende. Acho que experiência, como a gente falou muito, só tende a crescer, porque cada vez mais acho que os clientes que ainda não faziam começam a fazer, gostam e cada vez mais entendem o quanto é valioso ter essa experiência com o consumidor. E inteligência artificial, como vocês falaram, né? Acho que tá na moda, mas é também algo que vai evoluir, né? Então, quando a gente fala tanto de uma tela interativa que leve a alguma coisa e use inteligência artificial, até ferramentas, igual eu contei, de analisar criativo, como ele ficaria na rua usando inteligência artificial. Então, cada vez mais, eu acho que isso vai ser benéfico para o meio. Eu acho que o principal é a questão de como o H pode ajudar a melhorar, né, e trazer mais esse impacto social positivo. Eu acho que é isso, ajudar as cidades, né, contribuir para as cidades, porque as cidades estão cada vez mais caóticas, cheias de gente correndo, então como a gente pode contribuir e ajudar, né? Então, mais projetos que marcas e empresas possam contribuir para Muito uma legal. melhora, né, para a vida das pessoas, porque no final é isso que a gente faz, né? Então, acho que é o que mais faz sentido, assim. Você deixou uma bola picando aqui que eu queria te fazer uma pergunta também. A questão da mídia programática, tá? No out of home. Ela transforma a mídia out of home em algo mais democrático, né? Empresas Super. menores começam também a poder utilizar dessa mídia que até então era uma mídia muito cara, né? Pela questão de ser uma mídia de massa, Exato. como o Edu falou, né? Super, eu acho que além dos menores, a gente abre, né, a programática abre essa opção. Ela também ajuda na dinâmica, né? Às vezes você só está com uma campanha digital e você, um botãozinho ali, você expande para o H e veicula muitas vezes o mesmo criativo, um criativo adaptado. Então, acho que ela também ajuda nessa dinâmica, né, de facilitar a vida de quem está comprando mídia, que às vezes não tem tempo, não tem, é isso, tem uma verba menor, então por isso que também o meio não para de crescer, né? E só vai crescer, porque à medida que as empresas cada vez mais digitalizam seus produtos, cada vez mais abrem espaço para vender mídia programática, né? E é isso, eu acho muito isso, né? Quando a gente fala de OH e de digital, eles têm muita semelhança, né? Pensando de um lado, e aí também tem uma diferença que eu acho que nunca tem como ficar igual, né? Porque são meios completamente diferentes, mas eu acho que pensando em programática, em escala, é ótimo para todo mundo.
Excelente. Maravilha. Posso fazer uma última pergunta, Vai lá, Maurício? por favor, Edu. Aproveitar o tempo da Silvia aqui, Claro. fazer uma pergunta de $1 milhão, tá, Silvia? Aproveitar você conosco Ixi, aqui. medo. Para a gente finalizar, claro, mas ouvindo a tua opinião como especialista, aquela empresa que está nos assistindo, aquele empresário que está nos assistindo e nunca investiu ainda na mídia out of home, enfim, que dica que você daria para que ele vá buscar vocês aí para anunciar Ixi. e, enfim, e vai conhecer esse canal para poder comunicar com o consumidor dele, né? Que dica que você daria para ele poder, enfim, levar em consideração e chegar nessa decisão de procurá-los aí? Eu acho que até podemos fatiar isso, né, Edu? Qual o mix de mídia ideal para cada Exato. tipo de empresa, né? Pequena, média, Se é grande. que tem alguma Qual é a coisa, né, dica nesse que tu sentido. dá, né? Eu acho que o mix ideal é difícil, porque vai muito, né, tamanho de empresa, objetivo, público, mas eu acho que uma dica seria, até pensando em OH ou até outro meio, é pensar no meio, né, porque eu falo muito que antigamente, acho que eu vivi essa fase quando começou o boom do digital e agora eu estou sentindo um pouco isso no H, é assim, às vezes a gente é a última linha do plano de mídia, né? Ah, deixa o dinheiro lá no H. Ah, criativo, põe esse, sabe? Eu acho que está mudando, muitos clientes já evoluíram, mas eu acho que a minha dica seria pensa no H, então tá, onde eu vou estar, quem é o público, como eu vou falar com esse público, qual é o criativo para esse público, né? E não veicula qualquer coisa e depois a gente mede, porque eu acho que faz muita diferença. Então, até falando agora, eu tenho mídia no metrô e eu tenho mídia em Guarulhos. É diferente o público, é Sem dúvida. diferente o Uhum. momento. No metrô as pessoas estão passando rápido, no Guarulhos às vezes elas vão ficar 2 horas. Então, assim, a mensagem faz muita diferença, uma mensagem para aquele tipo consumidor, para aquele momento. Vou passar na rua, às vezes a pessoa vai passar de carro ali, como que em 10 segundos ou 5 eu passo a mensagem que eu quero. Então, acho que é muito mais, isso acho que para toda a mídia, né? Pensar no contexto daquela campanha para o meio ou para o veículo que ela está. Eu acho que isso faz muita diferença. E assim, se a gente tem muita pesquisa aqui, a gente vê com números que faz diferença, né? O contexto da mensagem. É o famoso na hora certa, né? A pessoa certa e acho que a mensagem certa. Muito bem. Silvia, com essas dicas aqui, né? Então já fica também até o convite, né, para quem estiver nos escutando que não trabalha com out Falem of com a home gente. ainda ou quiser Exatamente. trabalhar com out of home, acessa aí a JC Deco, entende um pouquinho mais das propostas, né, enfim, de como funciona e destrincha mais essa opção que com certeza pode ser uma opção bem relevante aí para o mix de marketing da empresa de vocês. Silvia, muito Com obrigado certeza. pela tua presença, foi um prazer fazer esse bate-papo contigo aqui. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Muito obrigado, Edu, pela parceria de sempre. Obrigado Para você. vocês que nos acompanharam aqui até o final, acompanhem, né? Continuem acompanhando o Raise the Bar, seja no YouTube, nas principais plataformas de podcast, ou então no Instagram também, @RaiseTheBarPodcast_. E comentem, compartilhem, curtam, compartilhem esse conteúdo com quem possa interessar, porque a participação de vocês é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Raise the Bar. Tchau, tchau.